Boa tarde a todos aí que estão assistindo esse vídeo. Esse vídeo é para a Universidade Federal de Alfenas, da disciplina de Fundamentos de Processos Orgânicos, e eu vou falar um pouquinho sobre adição em alcenos, certo? Então vamos lá. As reações de adição, né, são muito utilizadas para a produção de diversos polímeros. Aí eu coloquei aqui como alguns exemplos, né, o PVC e também o polietileno, certo? E existem basicamente 4 principais tipos de reações orgânicas que envolvem esse mecanismo de adição, né? Que são hidrogenação, halogenação, hidratação e hidrohalogenação. E eu vou falar melhor sobre cada uma delas agora aí nos próximos slides. Vamos lá. O primeiro deles, né, a hidrogenação, consiste no quê? Consiste numa molécula do nosso composto alceno, certo? Que eu usei como exemplo aqui o propeno, né? Mas poderia ser qualquer outro tipo de alceno ou cicloalceno, por exemplo, reagindo com uma molécula de hidrogênio. Tá vendo? O H2 aqui, ó, certo? E como que é esse mecanismo da reação de adição? Esse hidrogênio, essa ligação π aqui, mais fraca que as ligações sigmas, ela é quebrada, certo? E essa outra ligação também. E esse hidrogênio vem para um carbono aqui, porque o carbono é tetravalente, certo? E quando essa ligação é quebrada, ele vai estar fazendo uma, duas, três ligações apenas. Então, esse hidrogênio vem para esse carbono aqui e esse outro hidrogênio vem para esse outro carbono aqui, resultando aqui no nosso propano formado. Essa reação é bem simples, né, esse mecanismo, não tem nada muito complicado. Isso aí. E aqui é um exemplo, uma aplicação, né, de onde essas reações de adição, de hidrogenação são utilizadas, que é na produção de gorduras hidrogenadas, né? A margarina, como exemplo aí, que é um óleo saturado, perdão, que é isso aí que o mecanismo mostra pra gente, né? Hidrogenação de óleos vegetais insaturados, resultando nessas gorduras saturadas, como é o caso da margarina. Agora vamos para o próximo caso aí. O próximo caso seria a halogenação, né? É muito igual à hidrogenação mesmo. A única coisa que muda é que em vez do H2 aqui, agora a gente tem um halogênio, né? Aqui eu peguei o bromo como exemplo, mas poderia ser cloro, bromo, iodo, tanto faz, certo? Acontece de modo semelhante. Essa ligação é rompida, essa ligação é rompida. Esse átomo de bromo vem aqui para este carbono aqui e esse para esse outro carbono, a fim de completar as 4 ligações do carbono, formando aqui esse nosso composto. Veja que aí a ligação π foi rompida, ficamos apenas com uma ligação sigma e cada um dos átomos de bromo veio para um dos carbonos, certo? Uma aplicação disso, né? Essa bromação é usada para identificar se um determinado líquido é composto por alcanos ou alcenos, né? E como que é feito isso? Essa água de bromo adicionada no líquido, ela tem uma cor castanha, bem marronzada, assim, bem vermelhada. E se essa reação acontecer, essa reação fica incolor, porque esse composto é incolor, certo? Então significa que se a reação que essa água, esse líquido que eu estou estudando, junto com essa água de bromo, que é castanha, se o líquido ficar incolor, significa que tem insaturações, que é um alceno. Então o bromo reage e deixa o composto incolor. Se o líquido continuar amarronzado, castanho, significa que não existem insaturações, então aquele é um composto alcano. É uma aplicação da halogenação, certo? Até agora a gente falou do nosso alceno, né? Pegando o propeno de exemplo, reagindo com uma molécula aqui que é igual, né? Esses dois átomos são iguais. Agora eu vou começar a falar de átomos diferentes, né? Então aqui, para isso a gente tem essa regra aí, que é a regra de Markovnikov.
que essa regra diz pra gente? Ela diz que o hidrogênio junta-se ao carbono da dupla ou tripla ligação, que é mais hidrogenado, ou seja, que tem uma maior quantidade de hidrogênios já ligados a ele. Então, eu peguei aqui um exemplo X, né? Pode ser qualquer elemento, só para a gente fazer de análise. O que acontece quando essa ligação é quebrada e essa ligação é quebrada? Esse hidrogênio aqui, ele poderia vir para esse carbono ou para esse carbono, certo? Como que eu sei para onde ele vai? Exatamente porque a regra de Markovnikov nos diz isso. Ela diz que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Então, esse carbono já tem um hidrogênio e esse carbono tem 2 hidrogênios. Então, quer dizer que ele vai para o mais hidrogenado. Então, ele vai para esse carbono aqui e o outro composto X vai para o carbono menos hidrogenado. Então, a gente vai ficar com essa substância genérica no final aqui, certo? Então, é isso aí. O terceiro tipo de adição é a hidratação, que é a reação do nosso alceno com uma molécula de água. Agora veja que são diferentes aqui os átomos, né, que compõem. E essa reação ela segue a regra de Markovnikov. Vamos olhar aqui, ó, na hora de quebrar as ligações, o hidrogênio vem para o carbono mais hidrogenado. E o OH vem para o carbono menos hidrogenado, formando aqui o nosso álcool isopropanol, por exemplo, né? É um meio de obtê-lo. Agora o último dos tipos que a gente vai ver aqui neste vídeo, né, que é a hidrohalogenação, que é o que? Um haleto de hidrogênio reagindo com o nosso alceno. Eu peguei 2 exemplos aqui só para a gente ver, mas são semelhantes, né? A ligação é quebrada, a ligação é quebrada. O hidrogênio vem para o carbono já mais hidrogenado, ou seja, essas reações seguem a regra de Markovnikov. E o cloro vem para o menos hidrogenado, formando aqui esse composto. E aqui para o bromo a mesma coisa. Reparem que o hidrogênio vem para o carbono mais hidrogenado e o bromo, perdão, para o carbono menos hidrogenado. Então as duas reações seguem a regra de Markovnikov. Então quer dizer que todas as reações vão seguir? Não, a gente tem uma exceção para essa regra. E a exceção é exatamente essa do bromo aqui que a gente viu. O bromo, o HBr reagindo com o nosso alceno, ele segue a regra de Markovnikov. Porém, quando a gente reage esse alceno com o bromo na presença de peróxido, qualquer peróxido que seja, o mais comum aí é a água oxigenada, né? Qualquer peróxido aqui, o que acontece com essa reação? Ela é uma reação do tipo anti-Markovnikov, ou seja, ela é a exceção dessa regra. Então, o que acontece quando essa ligação é quebrada e essa ligação é quebrada? O hidrogênio, ao invés de ir para o carbono mais hidrogenado, ele vai para o carbono menos hidrogenado. E o bromo, no caso, vai para o carbono mais hidrogenado. Então, formando esse nosso composto aqui, ó, que é um pouco diferente do anterior. Essa é a única exceção à regra de Markovnikov, que é um alceno reagindo com HBr, especificamente o bromo, não pode ser outro composto, na presença de um peróxido. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido. É um vídeo bem simples sobre os mecanismos de adição em alcenos. E obrigado por ter assistido. Até a próxima.